Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Você está feliz aí? Está alegre? Graças a Deus, graças a Deus. Minha gratidão, pastor Silas Malafaia, nosso pastor, pastora Elisete, pastor Silas Filha, pastora Raquel, meu pastor Odilton, Deus abençoe, pastora Josiane, todos os meus amigos, pastores que estão aqui, sintam-se abraçados. Pega a sua Bíblia, por favor, deixa eu ler um texto com você, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, eu estou aqui com a Thaís, com o Rubinho, e o Benjamin está com a minha sogra, que Deus a ajude, está lá com ela, resolveu ficar com um e deixou a gente com o outro, o Rubinho está ali, Maravilha, Deus abençoe Thaís, Benjamin e Rubem, os amores da minha vida. Lucas capítulo 1, versículo 39. Lucas 1, 39, abra aí, por gentileza. Lucas capítulo 1, versículo 39. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 39, diz assim: Naqueles dias Maria se aprontou, foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E que grande honra para mim é receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a tua voz, a saudação que você fez, a criança se estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada aquela que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas pela parte do Senhor. Amém? Eu gosto desse texto aqui, porque ele fala diretamente sobre o nascimento de João Batista, que foi um grande profeta, e também o nascimento de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. E você sabe que essas duas pessoas, esses dois ícones, essas duas personalidades da Bíblia, eles foram profetizados. Eles foram profetizados. O nascimento deles estão diretamente atrelados a uma promessa. Você vai ver o profeta Isaías escrevendo o livro de Isaías, Isaías capítulo 7, versículo 14, ele diz que uma virgem daria à luz a um filho, e o seu nome seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. E o mesmo profeta Isaías também, no capítulo 40, versículo 3, ele diz que uma voz surgiria no deserto, iria clamar e iria preparar, iria endireitar os caminhos do Senhor, fazendo referência a João Batista. Então você vai perceber que tanto João como Jesus foram profetizados cerca de 600 anos antes. E até aí, tudo bem, porque a promessa é assim: Deus usa alguém, inspira alguém, esse alguém inspirado por Deus libera uma palavra profética e no tempo oportuno essa palavra se cumpre. Isso é uma profecia. Porém, eu quero aqui ressaltar um pequeno detalhe com você. Nós estamos falando de duas promessas impossíveis. Pastor, impossíveis como? Olha o que o profeta Isaías está dizendo. Isaías capítulo 7. E uma virgem dará à luz. Espera aí, irmão. É porque virgem não gera. Virgem é virgem. Não é? E a impossibilidade também está rodeando o nascimento de João Batista, porque a mãe de João Batista, a Isabel, ela é uma idosa. Dizem que ela tinha mais de 90 anos de idade. Então você vê que nós estamos falando de duas promessas que estão trafegando no campo da impossibilidade. Uma idosa que gerou e uma virgem que gerou. Pastor, e o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero te dizer que esse texto demonstra mais uma vez que as promessas de Deus não estão baseadas nas possibilidades humanas. Entenda que as promessas de Deus não estão atreladas aos nossos termos, porque enquanto o homem pode resolver, o homem pode contestar, mas quando foge da compreensão humana, entramos no campo de atuação de Deus. Então eu vim aqui para te dizer que tudo que Deus tem para fazer na sua vida
Ele vai fazer. Deus não precisa que a economia esteja em alta. Deus não precisa que a sua vida esteja perfeita. Deus não precisa que você esteja vivendo exatamente o que você planejou para fazer alguma coisa na sua vida. Talvez tenha alguém aqui que não está vivendo uma vida perfeita, mas está absolutamente crendo em promessas. Eu vim com uma palavra profética para a tua vida. O tempo pode não ser favorável, as condições podem não ser favoráveis, a meteorologia da terra pode estar dizendo que é impossível de você viver o que você pensa em viver, mas assim como um dia o profeta Elias disse, eu repito, prepara os carros, porque eu vejo uma nuvem do tamanho da mão. Estou sentindo a presença dele aqui. Aonde tem alguém que acredita no Deus do impossível, no Deus do acha, no Deus que opera onde ninguém opera e faz o que ninguém pode fazer? Onde estão aqueles que acreditam no Deus que vai aonde o homem não vai, e quando ele decreta lá em cima, a terra tem que obedecer? Será que tem alguém para reagir a essa palavra? Deus faz o que ninguém faz e opera onde ninguém pode operar. Pastor, recebi essa palavra. Ok, então entenda algo importante aqui, porque a resposta que você dá às promessas de Deus define como essas promessas vão se cumprir. Vou dizer de novo, o tipo de resposta que você dá à promessa vai determinar como elas vão se cumprir. Porque o mesmo anjo que disse para Zacarias que ele ia ser pai de João Batista, foi o mesmo anjo que disse para Maria que ela ia ser mãe de Jesus. Você sabe que o anjo aparece, você vai ver um pouco antes, capítulo 1 ainda, para Zacarias. Zacarias, quem é Zacarias, pastor? Zacarias é um sacerdote idoso, que está ali no final da sua carreira, servindo ao Senhor com interesse, com integridade, e aí ele está no templo, e a Bíblia diz que a sorte cai sobre ele, e quando a sorte cai sobre ele, ele é escolhido para fazer uma coisa muito rara, que às vezes uma pessoa fazia uma vez só na vida, que era oferecer o incenso do Senhor. Quando a sorte cai sobre ele, ele entra no templo para fazer isso, e quando ele entra, tem um anjo na direita do altar. O anjo olha para ele e diz assim: Zacarias, não temas, tua oração foi ouvida, tua mulher vai dar à luz a um filho, o nome dele será João, o menino vai ser grande, vai trazer alegria para você e para muita gente. Então qual foi a promessa? Não temas, tua mulher vai gerar. E qual foi a resposta que ele deu para o anjo? Não tem como, sou velho e ela também. O anjo vira para ele e fala assim: ah é? Você sabe quem eu sou? Sou Gabriel, assisto diante de Deus, você vai ficar mudo, o processo inteiro você não vai falar nada. O mesmo anjo vai falar com Maria: salve agraciada, você vai gerar um filho, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo vai te envolver com a sua sombra. Ou seja, qual é a promessa? Você vai gerar. E qual foi a resposta que ela deu para o anjo? Cumpra-se em mim. Zacarias passou o processo todo mudo, e Maria, Lucas 1,46, escreveu um hino, irmão. Eu gosto disso. Por quê? Porque Zacarias passou o processo todo calado e sofrendo, e Maria abrindo a boca e adorando. É você que escolhe como você vai querer passar o tempo da espera. Eu gosto porque quando chega no versículo 67, Zacarias também escreve um hino. Só que Zacarias escreve um hino e Maria escreve um hino, mas tem um abismo de diferença entre eles. E qual é, pastor? É porque Zacarias escreveu depois que a promessa chegou, e Maria escreveu antes da promessa chegar, porque ainda tem uma geração que não precisa ver Deus operar para adorar a Ele. Ainda tem uma geração que não precisa ver Deus fazendo algo para entrar por aquelas portas e dar louvores e honra ao seu nome. Ainda tem uma geração que Deus fazendo ou não fazendo, Deus abrindo ou não abrindo, Deus com vontade ou sem vontade, Deus fazendo ou não fazendo, todo domingo eu entro por aquelas portas, levanto a minha mão e onde estão os verdadeiros adoradores? Conta cheia ou conta vazia, carro novo ou carro velho, Deus operando com vontade ou sem vontade, nada pode parar um adorador que reconhece quem Deus é. Você ainda tem uma geração de adoradores aqui que não precisam ver Deus operar, mas operam e adoram por aquilo que Ele já fez. Onde estão aqueles que adoram a Deus pela sua bondade, pela cruz do Calvário, pela eternidade? Ei, onde estão os verdadeiros adoradores? Me ajude a adorar a Ele aqui, irmãos. Oh. Então veja, o que o anjo diz? O que o anjo diz para ela? Ó, você vai gerar. E o anjo diz mais: a tua prima Isabel já está grávida de 6 meses. Se fosse hoje, Maria ia dizer: what? Como?
aquela mulher idosa, ela fica tão curiosa, acho que ela sobe para ver. Eu vou lá ver. A Bíblia diz, foi o texto que nós lemos, quando ela bota o pé na casa, o texto diz que Isabel ouve a voz dela. E o bebê que está na barriga de Isabel começa a se movimentar. Eu falei, Senhor, por que o bebê que está na barriga de Isabel está se movendo? Porque Maria está falando. Deus falou comigo, Miguel, presta atenção. É porque uma está gerando o profeta e a outra está gerando a profecia. E quando o profeta e a profecia se encontram, coisas se movimentam. Se você é o profeta da tua casa, a maior profecia da terra está aqui na minha mão. Então se prepare, coisas no mundo espiritual vão se movimentar. Será que tem alguém que acredita que aonde a palavra entra, coisas têm que ser transformadas? Será que você não está na igreja da palavra? Será que você acredita que quando você ora a palavra de Deus, a oração tem força e respaldo por uma palavra que nunca vai passar? Quando ela libera uma palavra, Maria diz, Isabel diz que o bebê se movimentou, e ela diz mais, ela diz, bem-aventurada és tu, mulher, bendito é o fruto do teu ventre, que grande honra para mim, receber na minha casa a mãe do meu Senhor. Irmão, olhe para cá, quem foi que disse para Isabel que Maria estava gerando, irmão? Não tinha WhatsApp, não. Não viralizava, não. Quando Maria bota o pé na casa, Isabel fala, sei quem você é. Conheço o fruto do teu ventre, sei, e tem mais. É uma honra para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Só que eu fui ler o texto fala assim, que quando Maria botou o pé, Isabel foi cheia do Espírito Santo. E quando o Espírito enche, irmão, ele revela. Quando o Espírito enche, irmã Sônia, tem coisas que você não viu e passa a ver. Tem coisas que você não sentiu e passa a sentir. Tem coisas que você não enxergava e passa a enxergar. Tem lugares que você nunca iria pisar, mas por causa do Espírito pisa. Pessoas que você conhece, coisas que você vive. Toda vez que o Espírito Santo resolve encher alguém, muda jeito, muda roupa, muda fala, muda geografia, muda mentalidade. Se tem alguém aqui hoje disponível para abrir a porta do coração e falar, fica à vontade, Espírito Santo, entra na minha vida, muda a minha história, muda os meus projetos, me dá força para resistir aquilo que eu não consigo resistir. Pastor, mas o Aviva foi mês passado, mas o Espírito da igreja está vivo no meio da igreja, ainda está operando, salvando. Será que tem alguém para reagir a essa palavra? Ainda tem um Espírito Santo de Deus na terra para mudar pessoas, para transformar ambientes, para mudar famílias, para mudar mentalidade, para resgatar você do lodo, do pecado que você entrou e trazer você de volta para a casa do teu pai. Tem alguém para reagir à presença dele aqui? Seu Espírito Santo, ele enche aquela mulher e ela começa a verbalizar. Aqui eu quero fazer um parênteses aqui rapidinho. O que fez, porque o processo é muito interessante. Quando Maria entra, Isabel é cheia, a promessa se move e ela profetiza, ela verbaliza. Mas eu quero que você entenda que o que fez a promessa mover não foi Maria que entrou, porque não é Maria que faz a promessa mover, é o que ela carrega. Então Jesus entrou, a promessa se moveu, o Espírito encheu e ela abriu a boca, ela verbalizou. Deixa eu te falar algo importante aqui. É muito importante que você verbalize. É muito importante que você fale. Porque quando você libera uma palavra, o mundo espiritual se move. Você não pode permitir, escute isso aqui por favor, que palavras contrárias abafem aquilo que Deus fez você gerar. Você não pode permitir que palavras contrárias atrasem aquilo que você está prestes a viver. Irmão, todo mundo sabe, eu tenho um filho autista, Benjamin tem 6 anos, ele é autista. Quando eu peguei o diagnóstico dele, eu paguei R$1.600 por aquele diagnóstico. Quando eu peguei o diagnóstico, eu falei, é verdade, ele é autista mesmo. Falei com algumas pessoas, falei com alguns parentes. Aí teve uma pessoa que eu virei e falei assim, olha, ele é autista de verdade. A pessoa virou para mim e falou assim, que pena, porque agora ele vai ser dependente de você a vida inteira. E quando essa palavra veio, a outra voltou dizendo, mentira, ele vai crescer, vai ter filhos, vai ter ministérios, vai ser pai de família, vai dar frutos do reino de Deus, ele vai ter uma profissão, ele vai ser um homem íntegro, porque palavras contrárias não são mais poderosas do que palavras proféticas. Será que tem alguém aqui para guerrear pela tua casa? Será que tem alguém para declarar, minha família vai dar certo, as muralhas não vão permanecer,
as trevas não vão me vencer. Eu tenho uma palavra, eu carrego o Espírito Santo. Onde estão aqueles que entraram para guerrear e vencer a batalha hoje? Alguém erga suas mãos. Eu acredito sinceramente que palavras contrárias não podem parar quem carrega uma palavra do céu. Se o céu sonhou algo a teu respeito, vai acontecer. Oh, você precisa verbalizar. Você precisa abrir a sua boca. Eu pego as crianças e eu falo, diga comigo, repita comigo. Lá em casa é proibido. Palavra negativa lá em casa é proibido, irmão. Proibido. Minha esposa está aqui. Às vezes eu acordo de manhã. Hoje o dia está estranho. Hoje o dia está maravilhoso. Ela fala. Aí hoje eu acordei meio assim. Ela meio assim, não. Você acordou muito bem, muito saudável. Vai viver coisas extraordinárias. Tem milagre de Deus. Lá em casa é o dia inteiro assim. A gente vive andando no profético. Eu pego meus filhos e falo assim: vocês são bonitos, saudáveis e inteligentes. Repete aí. Ele fala: eu sou bonito, saudável e inteligente. Pastor, tá robotizando os meninos? Não, estou profetizando sobre eles. Eu estou ensinando o que é declarar palavras proféticas. Ah, pastor, porque o meu problema é de saúde. E o médico falou que não tem cura. Então você vai ser o primeiro a ser curado desse problema. A minha causa é na justiça, pastor. Disseram que ninguém pode ganhar, então vai abrir jurisprudência. Você ganha essa causa pela primeira vez. Ah, pastor, é porque lá em casa todo mundo se desvia, começa na igreja e não termina lá. Então depois de você vai levantar pastor, vai levantar obreiro, vai levantar diácono, vai levantar músico. Ah, pastor, porque os projetos lá em casa começam e nunca dão certo. Depois de você, pessoas vão se formar na tua casa, empresas vão acontecer. Tem alguém para agarrar isso aqui? Libere palavras sobre a tua casa e a tua família, pelo amor de Deus. Você precisa verbalizar. É óbvio, irmão, é claro, evidente que gerar no reino de Deus não é tão simples assim, não é? E isso é uma verdade. A gente não pode também, não, porque eu estou gerando. Você vai ver que Maria gerou, teve problema com José. José gerou, teve que fugir. Zacarias gerou, ficou mudo. Isabel gerou, teve que se isolar. Pastor, por que Isabel teve que se isolar? Você lidaria bem com uma mulher de 90 anos, grávida do teu lado? Como é que você olharia para ela? Você tem alguma coisa estranha com essa irmã. Por que ela se isola, pastor? É porque tem coisa que Deus vai falar com você. E que se você falar com alguém, eles não vão entender. Pastor, eu não tenho condição de me isolar. Eu trabalho, mas pode ficar calado. Pode carregar para você. Isabel se isola, não é fácil. Eu tenho 2 filhos, irmão. Eu acompanhei os 2 partos. Eu filmei os 2. Desmaiei nos 2. Vomitei. Não tem estrutura para aquilo ali não, irmão. Negócio, tô brincando. Filmei os 2. Primeiro parto, maravilha. Benjamin, cara, Thaís com uma barriga gigantesca. Thaís malhava, pulava, corria, limpava. Falava, uau, como é que você consegue fazer tudo isso com essa barriga? Ela falou, eu não sei, mas eu tô com uma disposição. Eu falei, você tá grávida mesmo? Ela, eu tô aqui. Fomos pro parto, 15 minutos, irmão, 20 minutos de parto. Coisa linda, o médico pegou, tirou, botou no braço dela, botou no meu braço, falou, está com saúde, daqui a algumas horas, amanhã você pode ir embora. A gente entrou no carro feliz, falou assim, cara, que parto maravilhoso, que coisa linda. Ela falou assim, se for para ter assim, eu tenho 10 filhos. Eu falei, eu tenho 15. Não gerei nada, irmão. Vamos embora. A gente, fomos para o segundo, irmão, mudou tudo. Primeiro que o clima lá em casa já não estava muito bem, já começaram a passar umas provas que não existiam antes. A coisa começou a ficar mais apertada, ficou mais difícil. Quando chegou perto da gestação, eu já estava cozinhando, lavando, passando. Está cansada, falta de ar. Ela está aqui, depois ela vai reclamar comigo. Mas o nariz dela ficou desse tamanho, irmão. Ela andava assim, pastor Ronaldo. Aí eu falava assim, senta aqui, meu amor, vai dar tudo certo. Daqui a pouco a gente vai para o parto. Aí fomos para o parto, falei, daqui a 20 minutos a gente está no quarto. Arrumei o quarto todo e fui lá. 15, 20, 30, 40, 1h30. E cadê que o menino não nascia? O médico lá bota a mão para lá, enfia o braço na barriga, tira. Eu vendo aquilo, olhando para ela, eu de um lado e ela do outro. Ela, tá tudo bem, meu amor? Eu falei, tá tudo certo. De repente ele tirou o bebê, deu tudo certo, pegou o bebê, estava bonito, com saúde, botou perto dela. Quando eu olhei para a cara dela, ela olhou para mim e falou assim, esse é o dia mais feliz da minha vida. Eu falei, como? Descabelada, anestesiada, cortada, cansada. Quando ela disse aquilo, Deus ministrou meu coração e falou, Miguel, preste atenção numa coisa. O tempo da dor
não é maior do que a alegria da promessa. Quando você pega a promessa na mão, aquilo que era dor se torna testemunho e aula para ensinar quem está passando a mesma coisa que você passou. Se você está sendo sufocado pelo mundo, colocado contra a parede, não suportando mais o que está vindo sobre você, se prepare, é porque você está prestes a gerar coisas extraordinárias. Eu estou sentindo a presença dele aqui nessa palavra. Ei, pastor, não estou suportando mais o que eu estou passando, vai me matar? Não vai não, irmão. Você está prestes a gerar coisas poderosas no reino de Deus. A dor é um indício que está perto de nascer milagres, ministérios frutíferos, coisas novas, um tempo extraordinário. Quanto mais o mundo te amassa, mais Deus diz: vou te honrar e vou fazer você viver coisas extraordinárias. Tem alguém para agarrar essa palavra profética aqui, pelo amor de Deus? Você não lembra de Isaac, não, irmão? Pensa no cara. Isaac carrega um peso profético terrível, porque Deus falou para Abraão: você vai ser pai de multidão. Só que ele só teve 2 filhos. Um foi embora, o outro ficou. Qual é a missão do segundo filho dele? Gerar. Isaac tem que gerar, porque o pai tem uma promessa, ela passa por mim. É por isso que ele está orando desesperado com Rebeca, 25 anos orando, irmão. Eu acho que ele orou tanto que ela engravidou de gêmeos. Cuidado. Orou, engravidou de gêmeos. Ele pensou, deve ter pensado, porção dobrada. Só que quando o menino começou a crescer, os meninos na barriga começaram a brigar, a discutir dentro da barriga dela. Eu chamo isso aqui de conflito interno. Ela começou a ter um conflito interno. O que ela fez? Só fazer terapia? Não, foi falar com Deus. Saiu de dentro da tenda, olhou para o alto e falou assim: Senhor, eu não entendo porque isso tem que ser assim. O que ela está dizendo? Não entendo porque tem que doer. E qual foi a resposta de Deus para ela? É porque você está gerando nação. Você não está gerando 2 casas, não, irmão. Você não está gerando 2 vilas. Você não está gerando 2 casinhas. O que você está gerando é grande. Eu acredito sinceramente que tem pessoas que não vão viver os problemas que você vive e nem vão sofrer as coisas que você sofre, mas não vão ter a experiência que você tem, nem viver os milagres que você vai viver. Porque quanto maior é a dor da gestação, maior é o milagre que Deus... Será que tem alguém entendendo isso aqui nessa noite? Ei, e se prepare para coisas lindas de Deus, porque aquilo que te maltrata não te mata, ela faz você ficar mais forte. Você vai ver que as promessas, tanto João como Jesus, eles nascem no Novo Testamento. Profetizados no Antigo, nasceram no Novo. De Malaquias para Mateus duraram 400 anos. Existiam umas Bíblias antigas, né, que tinham umas páginas em branco. 4 páginas em branco, cada página era 100 anos, né, dizendo que naquele tempo Deus ficou calado. Eu sinceramente, eu não acredito que Deus ficou calado. Eu acredito que ninguém registrou o que Deus falou, né? Não tinha profeta registrado falando em nome de Deus. Então de Malaquias a Mateus houve um silêncio. Aí quando chega em Mateus, que na verdade é Marcos, né? Quando chega lá, é ali que ele nasce. Só que quando Jesus nasce, quando João nasce, eles nascem numa cidade tomada por um Império Romano. O Império Romano era terrível. O Império Romano tinha legiões, era um rolo compressor. O Império Romano não respeitava a religião, cobrava impostos caros, eles trabalhavam de uma forma muito terrível e violenta. E é nessa cidade deles estão sitiadas pelo Império Romano. E é nessa situação, nessa crise, que João e Jesus vão nascer. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? É porque a crise nunca foi impedimento para uma promessa acontecer. Entende isso aqui? A crise nunca foi impedimento para Deus realizar nada. Na verdade, ela é um indício que está muito perto. E João é o primeiro a nascer. Quando João nasce, ele começa a falar. Escute uma coisa aqui, toda promessa fala, irmão. Ele começa a falar, e ele fala o quê? Ele fala aquilo que ele ouviu. João foi profetizado por Isaías, Isaías 40, capítulo 3. João foi profetizado por Isaías, e João prega a mensagem que Isaías pregava. Porque Isaías começou a dizer o que ia acontecer quando João nascesse. Então João pegou aquela mensagem e falou: olha, eu sou aquela voz que Isaías falou. E qual é a mensagem que João prega? O que Isaías pregava. Ele diz: quando o reino de Deus chega, os montes são derribados, os vales são nivelados e os caminhos tortos são endireitados. Pastor, eu não entendi. João está dizendo que quando o reino de Deus chega, quem está em cima vem para baixo. Quem está embaixo vem para cima. E o que era torto, ele endireita. Pastor, explica melhor. Quando o reino de Deus chega, os humilhados são exaltados. Os exaltados são humilhados. E aquilo que disseram para você que nunca ia dar certo, porque nasceu torto e ia morrer torto, quando Jesus entra, ele coloca no lugar.
Se prepare, Deus vai reorganizar algumas coisas na sua vida aqui. Vai colocar algumas coisas para cima, vai colocar outras para baixo. Vai colocar algumas coisas que ninguém conseguiu colocar no lugar, que psicólogo não colocou, que remédio antidepressivo não colocou, que livro de autoajuda não colocou, que coach não colocou. Mas quando Deus entra, Ele reorganiza e coloca no lugar aquilo que homem não pode colocar. Quando eu peguei o diagnóstico dele, né? E agora ele está com 6 anos, né? E todo autista é literal, né? Eu tenho aprendido muito com ele. Os irmãos da igreja queriam orar para ele ser curado. Eu falei, vamos orar, e Deus falou comigo, não, Miguel, não peça isso não. Não te dei uma doença, te dei uma bênção. Com 3 anos ele está valendo, irmão. E ele é literal, né? Você fala uma coisa, para você falar para ele assim, vai chover agora. Meu irmão, ele vai ficar olhando para o alto até cair a primeira gota de chuva. É assim que funciona. Se eu falar para ele, no dia 7 do mês tal, a gente vai lá no parquinho tal. Irmão, quando chega o dia 7, é hoje que a gente vai naquele parque. Eu falo, é hoje, você lembra disso? Botamos ele de castigo, né, Thaís? 7 dias sem ir para o parquinho. Quando passou os 7 dias, ele falou, acabou. Eu falei, ele não esquece, né? Então, com 3 anos, ele estava lendo já. Thaís estava sentado na mesa esses dias com ele. Escute isso aqui, pastor Lucas. Colocamos na televisão um louvor. Estava passando um louvor daquele grupo Morada, sabe? Morada. O louvor falava assim, ó. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa e sabe que o esperamos. Esse é o louvor. Então, Benjamin está sentado na mesa. Quando ele viu a música, e a música falou, ele entrou em casa. Na hora, ele olhou para a porta. Ficou olhando. Aí ele olhou para a televisão de novo, a televisão disse, ele está à mesa. Benjamin puxou a cadeira, irmão. Aí a música disse, ele nos observa, o garoto ficou de pé e ó. Minha esposa falou, Benjamin, você está bem? E ele disse, mamãe, Deus está aqui. Então escute, quando eu disser para ele que Deus ressuscita mortos, você sabe o que ele vai fazer? Vai entrar no velório e vai dizer, o meu pai falou que o Jesus que ele serve levanta a gente morta para a vida. Vai orar e a probabilidade do defunto levantar é quase de 100%. Por quê, pastor? Ele não tem dupla opinião, irmão. Ele não acredita, ele não pensa, será que deveria morrer? Será que Deus quer curar? Será que Deus hoje está com vontade? Será que essa pessoa era boa ou ruim? Será que ela merece voltar? Porque na cabeça dele, ele só pensa uma coisa, Deus levanta a gente morta. Então hoje ele vai levantar. Eu quero te convidar hoje a ser literal nessa noite. Eu quero te convidar a você agarrar as palavras proféticas. Se Deus disse que cura, Ele cura. Se Deus disse que salva, Ele salva. Se Deus disse que liberta, liberta. Se Deus disse que salva e leva para o céu, Ele salva, leva para o céu, resgata, vai em leito de hospital, liberta os cativos. Será que tem alguém para ser literal aqui comigo? Agarra essa palavra profética. Eu vim liberar uma palavra para a tua vida. Quando Deus opera e o homem não duvida, o milagre acontece. Tem alguém para agarrar isso aqui hoje? Eu acredito na literalidade da Bíblia. O meu Deus ainda cura, salva, liberta e leva para o céu. Oh. Pastor, pelo meu ver, o Senhor igualou João e Jesus. Não faça isso. Não igualei não. Até porque quando Jesus perguntaram para João, você é o Cristo? E ele foi categórico, eu não sou digno de desatar a sandália dos pés dele. E disse mais, eu vos batizo com água, mas está vindo uma aí, que é maior do que eu. Ou seja, o máximo que eu posso fazer por você é te colocar dentro do rio. Mas quando ele vem, ele coloca o rio dentro de você. O máximo que eu posso fazer é te lavar por fora, mas quando ele vem, ele te acende com o Espírito.
Não existe igualdade entre eles, porque Jesus é soberano. Só Ele pagou o preço pela sua vida. Só Ele morreu no teu lugar. Você não merecia estar aqui, eu não merecia estar aqui. Não era para tocar, não era para ser cantor, não era para estar, não era para ser obreiro, mas por causa da graça. Você chegou, sobreviveu e a eternidade te espera. O texto diz que quando Maria foi dar à luz, não havia espaço para ela ter o bebê na hospedaria. Você imagina? Barrigão para gerar Jesus. Chega na hospedaria, não tem espaço. O menino nasce na manjedoura. Em Lucas 1, não tinha espaço para ele nascer. Mas e hoje tem? Será que tem alguém com disposição para dizer: se o Senhor quiser ser gerado na minha vida, fique à vontade? Apocalipse 3:20, eis que estou à porta aí. Aquele que abrir e ouvir a minha voz, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Eu tenho uma palavra para a sua vida. Se você sobreviveu a 2020, se você sobreviveu a 2021, se você chegou vivo aqui depois de passar por 2022, está na presença de Deus, respirando e adorando a Deus, é porque ainda há um propósito de Deus na sua vida. Deus ainda tem coisas poderosas para fazer em você e através de você. Então eu quero te convidar a fechar os teus olhos.